Pessoal, bom dia. Eu apresento a vocês o programa da disciplina POTP2. Essa disciplina, cujo nome é Princípio e Organização do Trabalho do Pedagogo. Para quem ela é oferecida para o segundo ano noturno do curso de Pedagogia, é uma disciplina anual com carga horária de 120 horas. Ela, para quem não realiza o curso conosco, é importante historiar um pouco o sentido dessa disciplina, porque o curso de Pedagogia aqui da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia passou por modificações curriculares há alguns anos atrás, né? E dentre as discussões que apareceram no interior do curso, a questão que se colocou muito forte foi uma disciplina, um leque de disciplinas que permitisse ao pedagogo ter possibilidade de conhecer as suas próprias, o seu princípio de atuação. Quer dizer, em outras palavras, onde é que o pedagogo poderia trabalhar, de que forma poderia trabalhar e qual o conjunto de conhecimentos que se deveria ter para conseguir exercer esse conjunto de trabalhos, né? Bom, em cima disso, a ementa propriamente dita do programa de curso que vocês encontram logo aí embaixo, vocês vão perceber que ela aponta para uma dimensão da educação de cunho formal e a educação de cunho não formal. É lógico que isso é uma polêmica grande, isso que eu vou dizer a vocês, né? Mas a educação formal entendida enquanto um espaço instituído, vamos colocar dessa forma, e a educação não formal entendida enquanto aquela educação que ocorre no partido, nos movimentos sociais, nos sindicatos, nas empresas, entre outras questões, né? É importante a gente precisar essa afirmação, por quê? Porque o curso que eu ministrarei para vocês esse ano, né, eu dividi o primeiro e o segundo semestre com temas específicos. Em outras palavras, o primeiro semestre ele abordará as experiências internacionais de educação. O segundo semestre, as experiências nacionais. No primeiro semestre, basicamente a educação ela será discutida em nível da educação formal. Em cima disso, nós optamos em desenvolver, em mostrar para vocês experiências em outros países, e essas experiências centradas desde o campo crítico ao modo de produção capitalista, bem como aqueles não críticos, né? Em cima disso, o nosso curso, vocês verão que a primeira experiência internacional que nós mostraremos é a experiência da educação russa. É importante que vocês, pedagogos, conheçam a discussão, especialmente de Pistrak, Makarenko e seus seguidores, que deram um sentido de uma educação de cunho socialista na Rússia. Segunda experiência é a educação cubana. Em cima disso, quer dizer, é importante entender, até quebrando essas formas ideologizadas que se tem de se entender projetos críticos ao capitalismo, entender o projeto cubano educativo que foi extremamente bem sucedido, especialmente naquilo que se refere do combate ao analfabetismo. A terceira experiência é a experiência que a gente denomina como a educação bolivariana. A educação bolivariana, para vocês terem uma ideia, foi uma experiência, foi uma política educacional implantada em nível governamental que ocorreu na Venezuela. Os dados apontam o quê? Que a educação bolivariana em si, com suas missões, implicou em um envolvimento dos movimentos sociais, do exército, entre outros desdobramentos, para letrar as pessoas, né? os habitantes da Venezuela. Quer dizer, o que os dados mostram é que
a Venezuela conseguiu zerar o analfabetismo. E a gente percebe que hoje, no Brasil, essa experiência é pouco debatida. Então, é importante conhecê-la, independente de concordar com ela ou não. A terceira experiência é a experiência educacional que ocorreu nos tigres asiáticos. Aí a referência, propriamente dito, é dado à Coreia. É importante observar que nessa segunda parte já entra, propriamente dito, nas concepções não críticas ao modo de produção capitalista. Então, dentre essas concepções, nós discutiremos basicamente 4 processos, ou seja, os tigres asiáticos, a educação no Reino Unido, a educação na Finlândia e a educação na Espanha. O que acontece nessa primeira parte? A gente observa que ocorre, que se desenvolve referenciais teóricos que permitam a interpretação e, por que não dizer, a crítica aos projetos apresentados. Esses referenciais teóricos, fugindo à dimensão durkheimiana, que entende a teoria separada da prática, né? A teoria seria para os filhos das classes dirigentes, ou assim, ou dos setores dirigentes, como coloca o Durkheim, e a prática seria a educação oferecida para os filhos dos trabalhadores. O entendimento teórico que se tem sobre esse processo é que teoria e prática são processos. Né? Eles são um processo só. É aquilo que a gente coloca no entendimento de não ter posição é ter posição. Isso implica no quê? Que uma sólida formação ela parte do princípio do conhecimento da totalidade da discussão que se tem, da discussão sobre a educação, me perdoe, que se tem no seu tempo. E é nesse sentido que essa proposta se apresenta. Por quê? Porque para entender esses processos que estão postos, a gente tem que se situar. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês da própria educação bolivariana. A educação bolivariana ela foi pensada totalmente no princípio do Paulo Freire, de uma educação de cunho freiriana. E isso significa o quê? Que se nós não discutirmos os princípios do Paulo Freire, do pensamento do Paulo Freire, fica muito difícil entender as propostas que ocorreram na Venezuela. Da mesma forma se dá na educação russa e na educação cubana. É importante vocês conhecerem pensadores, uma discussão que ocorreu especialmente no início do século XX, que tem seus desdobramentos hoje, sobre pedagogos de cunho, pedagogos comunistas. Né? Para vocês terem uma ideia, você pega o John Dewey, que é entendido como um dos, talvez, os maiores exponentes da escola nova, né? Berço teórico do pensamento liberal educacional, vamos pôr dessa maneira, né? O John Dewey, após a morte do Lenin, fez uma visita à Rússia, né? Tem um texto aí disponível na internet, se eu não me engano, são os textos se chamam As Impressões de John Dewey sobre a Rússia Soviética, se não me falha aqui a memória. Né? E o John Dewey relata o que ele encontrou no interior da Rússia. Né? O John Dewey é um grande humanista, vamos falar dessa maneira, e demonstra que na Europa haviam ideologizado o que ocorria na Rússia e que a proposta educacional tinha suas possibilidades, sim, de avanço, como também seus limites. Da mesma forma se dá quando a gente pega a discussão propriamente dita sobre as experiências internacionais otimistas com relação ao modo de produção capitalista. Por quê? Porque quando se recorta tigres asiáticos, Reino Unido, Finlândia e Espanha, essa discussão ela é acompanhada de um processo de profunda reestruturação do modo de produção capitalista
ela é herdeira, vamos dizer assim, da grande crise do capitalismo que ocorreu entre o final da década de 60 e dos anos 80, que implicou em uma espécie de uma internacionalização do neoliberalismo e suas ideologias como forma de superar o movimento das crises cíclicas. Né? O Marx tem uma afirmação muito peculiar no Capital, né? Quando Marx escreveu o livro terceiro do Capital, o Marx, ao discutir as crises cíclicas, né, aponta que o apogeu desenha a catástrofe e a catástrofe desenha o apogeu. Né? As crises cíclicas são fenômenos humanos inerentes ao próprio modo de produção capitalista. Porém, como as crises elas são pensadas como elas são elas nada têm de sobrenatural, vamos falar dessa maneira, mas sim são expressões das ações humanas, né? Isso significa que a própria saída para essas crises também se dá em nível das próprias ações humanas. E quando a gente recupera o pensamento neoliberal, o pensamento neoliberal, ele cujo o próprio termo neoliberal é um conceito dado. Eu tive a oportunidade de escrever um livro sobre o pensamento do Hayek alguns anos atrás e percebi que Hayek, Friedman, vocês encontrarão um material muito interessante sobre esses autores no Chile, né? Mas eles não se denominam como neoliberais, mas sim se denominam como discípulos de Adam Smith. Para vocês terem uma ideia, quer dizer, a discussão sobre o neoliberalismo na América Latina ela não é uma discussão nova. Né? Um dos primeiros fenômenos que ocorreu, e muito debatido e conhecido na área de economia e nem tanto na área de educação, foi o projeto denominado como Projeto Chicago Boys, que ocorreu no Chile, antes do Pinochet. Né? O Projeto Chicago Boys, ele implicou na, no oferecimento de uma formação em nível de graduação e pós-graduação em economia para um conjunto de alunos chilenos que, ao voltarem ao Chile, implantariam cursos de economia com entendimento liberal. É importante a gente precisar isso, quer dizer, foi um projeto financiado pela Fundação Ford, cujo os coordenadores desse projeto um deles foi o Schultz, né? E o Friedman. Foram os dois coordenadores desse projeto. Quando esses economistas voltam para o Chile, eles fundam o curso de economia na Universidade Católica do Chile, cujo patrono foi o Hayek, que é entendido como um dos pais do neoliberalismo. Quer dizer, desse conjunto de intelectuais que eu mostro a vocês, foram aqueles que construíram a política econômica do Pinochet, né? Presidente do Banco Central, ministro da Fazenda, então ocuparam cargos chaves no governo Pinochet e construíram um plano econômico denominado como o tijolo, traduzindo aí para o português. Né? O Chile foi o grande embrião de um projeto neoliberal que depois, em virtude da crise do capitalismo, se desdobrou em diferentes cantos do planeta, tanto na periferia, onde nós estamos, como nos países centrais em nível econômico. Né? E essa dimensão, quer dizer, do entendimento do projeto em si, ele